Você e eu temos um aspecto na nossa vida que é o aspecto do tempo. Temos uma dimensão da vida, a dimensão do tempo. Nós nascemos, certo? Passamos a existir, entramos no reino da existência, nascemos e desde então fomos acontecendo, não é? Desde o seu primeiro dia de vida, desde a sua concepção, seu nascimento, você bebê, sua infância, sua adolescência, sua vida adulta e a velhice, a sua vida vai acontecendo. Então existe aqui uma dimensão da vida humana que é como se fosse uma peça de teatro, né? Quando você senta para assistir a uma peça de teatro, você, para compreender a peça, para valer a pena estar no teatro, você quer estar desde o início da peça até o final. E você compreenderá a peça se você não perder nenhuma cena, não é? Vou ao banheiro e perco o ato número 3 inteiro. Quando eu voltar, eu vou estar perdido. O que está acontecendo? Para onde vai? O que é? Esse personagem quem é? Então, em alguma medida, podemos aproximar a nossa existência a partir do nascimento, que é sucessiva, um dia após o outro, um acontecimento após o outro, uma etapa após a outra, um minuto após o outro. Nossa vida é sucessiva no tempo. Podemos comparar isso a uma peça de teatro, uma cena após a outra. Se eu não compreendo a peça de teatro, se eu perder alguma cena importante, vamos trazer para cá, eu não compreendo a mim mesmo se eu perder algum fato importante. Se eu perder alguma cena crucial, se algum ato dessa trajetória, aqui no nosso caso chamamos biografia, se algum ato nessa trajetória não for bem assistido, porque no caso dessa trajetória aqui você é personagem e autor, você realiza as duas funções. Quando você está lá na peça de teatro, você é espectador, ok? Você está passivo. Só que aqui não, você está fazendo duplo movimento. Você está vivendo e ao mesmo tempo assistindo sua vida. E aí o sentido da vida é como o sentido da peça de teatro. Quando é que eu posso dizer, entendi a peça? Quando acompanhei toda ela até o final. Acompanhei ela até o final, esperei terminar, aplaudi, pensei, a peça era sobre isso ou sobre isso. Peguei todo o argumento da peça que foi se entregando para mim em pormenores que são os atos e cenas. Eu, como se fosse uma peça de teatro, também já devo presumir que a certeza total, inabalável do sentido da minha peça só será revelado na morte, que é o meu ponto final. É quando as cortinas se fecham. E o que eu posso fazer, assim que é o que eu faço quando estou assistindo a uma peça de teatro, é não perder os atos, não perder as cenas que me revelam, me dão gotas do sentido. Ou seja, sentido de vida se apreende por narrativa histórica, por posse de si, pela nossa capacidade de viver e não perder o que está vivendo, de ter um olhar não só inquiridor, mas um olhar contemplativo sobre as nuances da nossa trajetória. Por exemplo, então, quando eu olho para a minha história, eu percebo que com 10 anos de idade, eu obrigava os meus primos que iam da capital para o interior onde eu morava. Chegavam para passar férias de julho, 2 semanas, queriam brincar, queriam se divertir, etc. Eu, mais velho, primo mais velho, sentava os meus 2 primos na minha frente e falava primeiro aula, depois brincadeira. Como eu estava 1 ano à frente, eu tinha mais conteúdo. Meu pai pintava um pedaço de madeira, como se fosse um quadro negro, e eu dava aula para os meus primos nas férias, 10 anos de idade. E não deixava eles brincar antes de fazer a lição. Um pequeno Hitler, antes de fazer, não deixava sair. E aí eles reclamavam, Tiago, mas já são 11 horas da manhã, a gente quer brincar, a gente quer jogar bola. Não, agora é matemática. Eu aprendi lá, agora vocês vão aprender. Isso passou, eu não fiquei brincando disso por muito tempo.
Isso durou lá, brinquei algumas vezes sobre isso, repeti isso várias vezes, senti um prazer enorme fazendo isso. E depois, mais tarde, eu me pergunto, será que sou professor? E olho para a minha história e vejo vestígios disso, vestígios desse sentido. A mesma coisa, quando eu tinha 8 anos de idade, a professora chegou e disse assim, vocês vão para casa e vão, alguns aqui, né, da minha geração para cima, escreveram textos e redações em folhas de papel ao maço. Não é? Era uma delícia aquilo, escrever aquilo, né? O pai trazia da livraria, assim, várias e tal. E aí, né, se você errava lá no meio, então tinha que jogar fora, fazer uma outra para ficar bonito. Então, vocês vão fazer uma redação de 20 linhas, cada um escreve sobre o que quiser, etc e tal. Eu tinha 8 anos, tá? E no dia seguinte eu volto à professora com 3 folhas de papel ao maço, frente e verso. A professora olha para aquilo e fala, Tiago, você não entendeu, acho que você não entendeu o exercício, né? Não, tudo bem, professor, eu sou meio limitado, mas é o seguinte, eu não consegui parar de fazer. Eu não consegui parar de escrever. Eu lembro, tenho uma vaga assim lembrança da história que eu inventei, e era uma fábula. Os animais, havia assim uma querela entre eles, um debate sobre alguma questão da floresta, e os animais ficavam debatendo, e tinha jacaré, tinha papagaio, tinha isso. Então a história assim virou realmente uma epopeia, virou 3 folhas de papel ao maço, frente e verso. Eu passei a tarde inteira escrevendo, e ela tinha me pedido 20 linhas. E depois disso, percebi que ao longo da minha história, como aluno, como professor, eu sempre tive o automatismo de registrar por escrito as minhas coisas. Sempre gostei de escrever. Para mim, como para Carlos Heitor Coni, as palavras voam, mas o que está escrito permanece. E eu gastava mais tempo escrevendo. Eu ia fazer resumo para a prova de história, né? Sempre estudava fazendo resumo. O meu resumo dava mais páginas que a apostila. Então tinha alguma coisa errada, né? Aí os meus amigos falavam, Tiago, me presta um resumo de história, porque eles sabiam que eu adorava história, né? E eu entregava aquele monte de folhas para eles. Não, Tiago, então eu vou ler a apostila, eu ganho mais. Porque eu ia completando aquilo. E às vezes incluía assim, uns elementos ficcionais no meio da história. Então, quando eu conto a minha peça, se eu estou atento, observador, que é participante e é narrador, quando eu olho para a minha história e vou pegando esses vestígios, que se eu não cuidar, passam despercebidos, eu vejo claro, desde a minha infância, o meu sentido de vida está se revelando aos poucos, como é assim, para poucas pessoas ele se revela assim de supetão. Mozart, né, compôs a sua primeira peça com 5 anos de idade. Então Mozart, Mozart vai brincar para lá, Mozart não vale para a nossa história. Ou outro, Victor Hugo, 6 anos de idade, serei escravo da pena. O sujeito já sabia com 6 anos que ia ser escritor. Então esses são alienígenas, ok? Nós vamos descobrindo, vamos sendo e vamos descobrindo. E aí quando eu vou contando a minha peça, tentando resgatar os vestígios que não percebi quando aconteceram, vou somando os vestígios e falo, olha aí, Tiago, é claro que você tinha que ser professor e escritor. Está ali, está na cara. Sempre esteve. A vocação e o sentido da vida. Me lembro de uma vez estar conversando com um padre muito sábio, e na época que eu estava sofrendo por, qual é o sentido da vida e tal, fazendo faculdade de Direito, não gostava da faculdade, e eu falei, padre, não consigo, não sei o que vai acontecer comigo, o que eu devo fazer. E o padre me disse, Tiago, Deus não brinca de gato e rato. Você vai atrás da vocação, Deus esconde ela lá. Né? Você vai atrás lá, Deus põe ela para cá. Né? Haha, te peguei, achou que você ia descobrir agora. Não, Deus não faz isso, né? Deus não faz isso. Deus é bom, Deus não faz isso. Então, cabe a mim contar essa história com consciência, com gravidade. Quantos aqui sabem mesmo o que se passou na sua própria infância? Quantos aqui têm conhecimento aqui, está aqui na memória, ao alcance da mão, pelo menos 5 episódios que a gente pode considerar fundantes da tua infância? Episódio fundante quer dizer 5 situações que definiram você dali para diante. Quantos aqui têm pelo menos 5 episódios desses na cabeça? Não posso contar a minha história, a minha infância sem isso.
E pensar que, para além desses 5, há outros 30 mil que você não conta, e que você deixou passar, e que você não quis ver, e que você não percebeu, e que você achou melhor, por exemplo, né? Como aconteceu uma vez, uma aluna minha chegou e falou: olha, não fui feliz no casamento, não fui feliz na minha trajetória. Ela tinha seus 60 anos, estava se separando do marido. Falei: me conte a tua história, me conte. E daí ela me contou, só essa parte da história, ela me contou, quando ela tinha 18 anos, ela tinha um pretendente que era um violeiro, que tocava na missa, e era o sujeito mais charmoso da paróquia, né? Um sujeito assim, que todas as raparigas ficavam, né, assim, mesmo encantadas com ele. E ela era uma que estava encantada com ele. E ele se encantou por ela. Só que ao mesmo tempo teve um outro sujeito que se encantou por ela, que era o sujeito que estava terminando uma faculdade de matemática. E era um sujeito bastante correto, bastante certinho, né, assim, bastante técnico. E que chegou para ela e fez uma proposta e prometeu um mundo seguro para ela. Mas ela não estava apaixonada por ele. Ela queria o violeiro. E aí ela disse não para o violeiro e casou com o matemático. E ela ficou 30 e poucos anos casada com o matemático. E com 60 anos ela lamentava não ter casado com o violeiro. Há momentos na nossa vida, né? Há momentos cruciais como esses, em que a biografia, ao invés de ir para cá, vai para lá. Por algum motivo. Por qual motivo? Por qual motivo não casei com ele? Porque o que ele me ofereceu foi mais importante. Por quê? Por que aquilo é mais importante do que aquilo outro que ele teria me oferecido? Por que segurança é mais importante do que isso? Então, nós vivemos, contamos muito mal a nossa história e às vezes omitimos os motivos das coisas que vivemos, omitimos as justificativas, falseamos os nossos propósitos. E aí é claro que chegaremos aos 30, aos 40, aos 50 e vamos olhar para nós, olhar para o espelho e dizer: não sei quem eu sou, não é a vida que eu queria estar vivendo, que é a coisa que eu mais escuto. Volte para a tua história, narre como se você fosse um espectador diante de uma obra de teatro acontecendo à sua frente, sendo representada à sua frente. Volte para a sua história, retome ela em aspectos que você não está acostumada a retomar. Possua cada uma dessas cenas. Mas possuir as cenas é somar as cenas. E agora já estou quase encerrando. Somar as cenas. Para que eu some os episódios da minha vida, é preciso que a soma total dos episódios da minha vida seja possível, para que eu faça a soma parcial. Entenderam isso ou não? Não. Tem gente que entendeu, gente que não. Espera lá. Deixa eu tomar água para ver se eu consigo explicar de outro jeito. Para que eu possa, veja, para que eu possa compreender a minha trajetória, a minha biografia, somando, né, agregando os fatos importantes da minha vida para mim, quanto mais eu agregar fatos da minha história, mais fatos eu terei para somar para ter algum sentido. Para que isso seja possível, a garantia de que a soma das partes é possível é justamente a soma do todo. Para que eu consiga somar dos 2 aos 8 anos, isso só é possível porque é possível somar do 0 até o último. Percebe melhor agora? Quer dizer, é preciso que haja a garantia da totalidade para que eu possa me expressar com parcialidade. Onde está a totalidade? Eu, Tiago, que estou vivendo e não morri ainda, não tenho a totalidade. Eu não tenho a totalidade da minha história. É impossível que eu tenha. Eu tenho a parcialidade da minha história. Então eu narro a minha vida sempre de um ponto de vista parcial. Sempre parcial. Só que esta parcialidade é garantida por uma totalidade. É uma questão de lógica. A parcialidade é garantida por uma... Porque ela é parcial do quê? Percebem agora? Ela é parcial de uma totalidade. Ela é parte de um todo. A totalidade está onde? Está vagando aonde essa totalidade? Essa totalidade está num não lugar chamado eternidade. A eternidade é a simultaneidade de todos os momentos. Portanto, para quem não tem perspectiva de eternidade, terá muita dificuldade para ter percepção de sentido parcial. O sentido vai sendo adquirido conforme ele se aproxima na sua soma temporária do sentido total
que é garantido pela eternidade. A eternidade é a garantia de que é possível ter um sentido de vida. Termino com isso, termino com essa reflexão, que eu sei que foi mais pesada, mais difícil, para que vocês possam pensar. E, enfim, se tivermos tempo para... Se tivermos tempo para alguma pergunta, temos, garantiram aqui que temos. Eu agradeço até aqui e agora abro para perguntas. Quem tiver pergunta, o Leandro leva o microfone. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de contar pessoalmente. Um dia muito especial hoje. Eu queria que você fizesse só uma parte a respeito da questão da narrativa, ponderando os seguintes pontos. Eu sei que é uma coisa que pode interessar o pessoal. A questão da importância da imaginação para poder recompor o teu arco biográfico, a tua narrativa, e também até que ponto essa imaginação pode te descolar completamente da realidade, de forma que você conte um desvario, uma vida completamente imaginária, sem compromisso com a realidade. Então, eu gosto de ponderar esses dois aspectos: imaginação e compromisso com a realidade na narrativa e recomposição da vida biográfica. Também, obrigado, Jorge. De onde vem a minha imaginação? Como que eu sou capaz de formular imagens? Eu, que não sou Deus, não sou capaz de formá-las do nada. Ok? Nós não somos capazes de criar imagem. Nós somos capazes de compor. Compor com o quê? Com aquilo que está no fundo da nossa memória. Aristóteles diz que memória e imaginação são dois lados da mesma coisa. Então, veja, quando você começa a imaginar você nas suas próximas férias, essas imagens que você começa a projetar, todas elas existem dentro de você. Existem porque estão em alguma dimensão da sua memória. A memória é que dá os conteúdos para a imaginação. E a imaginação é que nos motiva à realização do que eu ainda não tenho. Quer dizer, a imaginação, quando ela compõe uma imagem bastante atraente daquilo que eu ainda não tenho, funciona como cenoura na frente do burro. Né? Puxa, se eu trabalhar bastante eu consigo passar as férias na Itália ano que vem. É porque eu sei o que é Itália, é porque eu sei o que é férias, é porque eu sei quanto custa uma passagem aérea. São todas imagens que já estão aqui dentro. Então a minha imaginação compõe com elas. E aí no momento que eu componho essa imagem é uma força de atração. A educação das pessoas deveria passar pela educação da imaginação, para não acontecer nem o que o Jorge falou, quando a imaginação é um desvario, ou seja, ela não é fruto de memórias verdadeiras, ela é fruto de memórias falsificadas. E aí que está, acho que o gatilho do que você perguntou. É possível a gente falsear a memória. Você vive um aniversário lá com 10 anos de idade e guarda ele de um outro jeito. Ok? Você falseia aquilo. Você mente para si mesmo sobre diversas coisas. Então, a memória foi guardada de uma maneira que não condiz com a realidade do fato que você viveu. Ainda que sempre a gente esteja interpretando tudo que a gente vive e nunca é guardado de forma seca e objetiva, nós podemos guardá-las de maneira mais verdadeira ou mais falsa. E às vezes, quando guardamos as nossas experiências de maneira falsa, são essas imagens falsas no fundo da memória que vão ser usadas pela imaginação. Ou seja, é falso o guardado, é falso o projetado. Então você tem que tomar muito cuidado com como é que você retém. Existe uma qualidade no reter. Existe uma qualidade na memória. Memória não é caótica. Memória é uma arquitetura. É uma arquitetura, tem fundamento. Eu vivo uma coisa aqui, esse momento que eu estou vivendo agora com vocês, eu jamais esquecerei, isso eu já sei. Porque isso aqui agora eu estou guardando num lugar aqui dentro que vai se conectar com uma série de outras coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu li um livro do Julián Marias e que hoje eu estou aqui. Entende? Quer dizer, a memória é uma arquitetura, não é um caos. Então, essa memória, quanto melhor arquitetada, melhor imagem oferece para a imaginação fabular.
ela fabula em cima do que tem. Por que é que a gente é tão pobre de imaginação? Porque primeiro não tem memória. Olha o Brasil. Olha o Brasil. É um país sem memória. Aí, por isso é um país sem futuro. É uma máxima, mas é verdadeira. Não tem memória, não tem futuro. Olhe para você. Não tem memória, não tem futuro. Não tem história guardada, não tem arquitetura de si mesmo, não tem projeto, não tem o que fazer lá na frente. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós somos capazes de mentir em qualquer circunstância. Mentir na percepção já do fato, na maneira como a gente guarda ele, na maneira como a gente conta, na maneira como a gente expressa. Nós mentimos em qualquer uma dessas etapas, né? Já dizia House, everybody lies, todo mundo mente. E mente muitas vezes assim, desmedidamente. E quando a gente mente demais, a gente fica falso. Há uma diferença de qualidade entre mentira e falsidade. Mentira é uma coisa pontual. Eu digo para você assim, gosto muito desta água aqui, desta marca. E posso não gostar, isso é uma mentira. Agora, a falsidade é, ponho outro líquido aqui, ele apresento como água. Quer dizer, a falsidade é uma mentira muito maior, quer dizer, é uma soma de mentiras. Quando você olha para uma pessoa e diz, aquela pessoa é falsa, você não está dizendo que ela uma vez mentiu, você está dizendo que ela corriqueiramente mente, que é difícil acreditar nela. Aquela bolsa de Louis Vuitton é falsa. Por quê? Porque ela se pretende verdadeira. Ela se pretende, ela faz de tudo para ser, né? Ela é feita para ser. Então, não sei se mais ou menos te respondi, acho que era isso. O que mais? Eu vi que tinha mais gente que tinha levantado a mão, lá no fundo. Alô? Professor, o senhor falou que seria bom nós reconstruíssemos a nossa história de uma forma como se fôssemos espectadores, né? Para poder identificar os pontos críticos que formam os vícios de hoje, a gente transformar esses vícios em virtudes que nós estamos buscando. A minha pergunta fica no sentido de que é possível sozinho olhar para a própria história e identificar esses pontos críticos, uma vez que eu vivi e não percebi que eles existiram, ou é preciso necessariamente de uma ajuda externa, a mercê de uma ajuda? Perfeito, perfeita pergunta. Você sabe quando foi que começaram a existir mais diários e autobiografias? Depois que inventaram o espelho. Essa relação é muito interessante. Quem conta essa relação é Lacan, aquele famoso terapeuta. Por quê? As pessoas passaram a olhar mais para si mesmas. O espelho, os espelhos dos palácios da Idade Moderna, passaram a promover maior análise de si mesmo, o que fazia as pessoas escreverem sobre elas. O que eu estou querendo dizer com isso para responder ele? É preciso de mediador, é preciso de instrumentos e de mediação para contar a própria história. Você é parte e é personagem dessa história, né? Então você está narrando uma história que é absolutamente sua. Quer dizer, não é uma história da qual você consiga olhar com aquele olhar, por exemplo, que eu tenho da sua história, que é o olhar do observador externo. Você é participante e é um observador participante, é um narrador participante. Portanto, para aumentar a credibilidade da narrativa, para aumentar o grau de sinceridade da narrativa, para não deixar escapar aquilo e superar vícios de narrativa, vícios de linguagem, é preciso algum instrumento, é preciso espelho. Que espelho? Literatura, filosofia, se precisar, terapia, né? Um professor, um conselheiro, né? Um guia, um mestre, um formador. Quer dizer, esses são os espelhos que nós temos. Um diário é um espelho. Um diário já é um outro. O diário já é um instrumento. Se você ficar, obviamente, apenas contando com a sua própria narrativa mental, sem nenhum tipo de confronto externo com qualquer instrumento ou outro observador, vai ser maior a chance do vício, da falsificação, da mentira. Nós precisamos de mais espelhos. Eu, contando algumas histórias que eu contei para vocês hoje, sei que minha mãe, ao assistir essa palestra depois, ela confronta essa minha narrativa. E ela pode dizer para mim, Tiago, mas não foi bem assim. Eu estava lá também. E os meus primos? Não, Tiago, a gente até gostava de ser, né, soldado teu. Não é? Quer dizer,
Entende? Quem é Deus nessa história? Bom, Deus é aquele que tem todas as perspectivas. Ele é a garantia da perspectiva. Ele é a garantia de que o meu olhar sobre o mesmo fato, somado com o da minha mãe, somado com o do meu pai, o dos meus primos que estavam lá, e Deus tinha todos os olhares de quem estava e de quem não estava. Quer dizer, por isso Santo Agostinho diz, narrar a própria história diante de Deus. Quer espelho melhor do que esse? Quer espelho melhor do que um espelho que você sabe que não tem como mentir para ele? Então, você escolhe, eu conto a minha história só para mim mesmo, é facinho de burlar, falsear, mentir. Eu conto a minha história para minha mulher e para minha mãe, que já vai me dificultar um pouco. Eu conto a minha história para Deus, que aí, meu amigo, não tem por que mentir. Ele conhece todos os fatos, os passos, mais do que eu mesmo. Lembremos da frase de Paul Claudel: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Tem mais alguma? Mais uma? Dá tempo para mais uma? A última então. Oi, Luana, tudo bem? Sou eu. Esse lugar dessa pessoa. Então, você falou, citou um exemplo da senhora que casou com matemática, ao invés de casar com violeiro, né? E talvez ela não tenha realizado o sentido da vida dela, daquela escolha, da biologia dela, do amor. E a gente muitas vezes faz essas escolhas na vida e não realiza o sentido, né? E essas escolhas, elas muitas vezes são irreversíveis, incontornáveis, e aí a gente encontra pessoas aí no fim da vida e lamentando porque não casaram com o violeiro, né? O sentido da vida ele pode ser assim, redefinido a partir dessas escolhas lá atrás, assim, escolhas erradas, mal feitas mesmo, né? Não baseadas nos valores e tal, e aí você não tem como voltar a consertar aquilo. Uma profissão, de repente a pessoa tinha um sonho de fazer medicina, mas foi fazer administração para cuidar da empresa do pai. E aí, com 50 anos, não dá mais para fazer uma faculdade de medicina, né? Não pode mais. É possível redefinir o sentido? Então, existe uma gravidade no sentido, porque ele exige temporalidade. E se eu 70 anos, ou no caso dessa senhora, o caso dessa senhora, veja, não é porque violeiro é melhor que matemático. O caso dessa senhora, para ficar bem claro, a questão ali não era A ou B. A questão era, o motivo da escolha dela foi, eu quero segurança financeira. Ela confessou isso depois. Então isso fez ela perder uma parte do sentido, né, de amar alguém, de ser mulher de alguém, que isso era uma parte do sentido da vida dela, dedicar-se a alguém, que talvez, a gente nunca saberá, pudesse ter sido mais feliz com a outra pessoa, mas ela confessou para mim depois que ela quis a segurança financeira. Então o que nos resta nessas situações? Nos resta a ressignificação. Não é que você vai arranjar um sentido, não, você vai pegar o mesmo sentido, que não houve o tempo agradável para realizá-lo e render frutos como poderia, e você vai ressignificar. Esta mulher hoje usa o dinheiro deixado pelo marido falecido para promover boas obras. Você pega e ressignifica. Então, quer dizer, existe esse aspecto. Claro, como diz Santo Agostinho, Deus vai julgar as intenções. Então, essa mulher, sim, ela pode se sentir, na medida do possível, contente com a vida dela, realizada, à medida em que ela conseguiu ainda ressignificar. E que Deus percebeu a intenção dela, ou seja, a autoconfissão de que errou, de que tomou o caminho, né, tomou a decisão errada, etc. Quer dizer, tudo isso é visto por Deus com o seu olhar misericordioso, assim nós acreditamos. Então, para todos aqueles que estão nesse ponto, e há quem esteja nesse ponto, mas está nesse ponto como uma muleta também, né, Luana? Às vezes a pessoa está lá com 43 anos, é muito tarde para mudar de vida, né? Agora fui cabeleireiro, não dá mais para ser cozinheiro. Não, dá. Mas também nós não podemos usar isso como muleta, né?
Nós temos que nos manter abertos às possibilidades até a última idade, como diria Julián Marías. Julián Marías nos lembra, é muito interessante o fato de que na última idade, porque ele não fala velhice nem terceira idade, ele fala última, ele diz, na última idade a gente tem um monte de dificuldade de fazer amigos. Por quê? Porque a gente considera que já não vai mais dar tempo, está acabando, fazer novas amizades, um novo amor, etc. Então assim, nós precisamos nos manter, e essa é a grande dificuldade, nos manter abertos para essas realizações da vida, as que são possíveis dentro da temporalidade. Lembrando que a eternidade vai nos guardar. Nós vamos para a memória divina com as intenções também que nós praticamos. Com as intenções. Não houve tempo, olha, se não fosse assim, não haveria São Dimas, não haveria bom ladrão. Só existe São Dimas porque é possível ressignificar no último minuto. Ok? Acho que era isso. De minha parte, gente, muitíssimo obrigado.